Pronto, agora sim. Aí depois eu vou disponibilizar essa gravação para vocês, mando o link lá no grupo, que daí as outras meninas podem assistir também. Mas então, eu resolvi basear essa conversa com vocês nas dúvidas que eu sempre via quando eu comecei a trabalhar com estética e comecei a ter contato com outros profissionais que queriam entrar na área. Porque assim, eu comecei antes de fazer a pós-graduação. A minha mãe, ela é dermatologista, trabalha no consultório dela como médica e também, né, fazendo procedimentos de estética. E eu estava ainda me formando em farmácia e estava querendo sair do estágio em indústria, porque já tinha feito cumprido as horas obrigatórias, não estava gostando muito do estágio, porque eu já tinha feito uma graduação em engenharia, sabia que não era isso que eu queria. Então, estava fazendo estágio em indústria para cumprir, mas não estava curtindo. Falei, quero sair, não sei o que eu quero fazer. Aí eu descobri que existia a farmácia estética por causa de uma farmacêutica que trabalhava lá na indústria e falou: eu estou fazendo pós-graduação em estética. Eu falei, mas estética, farmacêutica, trabalhar com estética. Isso foi em 2015. Daí até comentei com a minha mãe: nossa, você sabia que farmacêutico podia trabalhar com estética? Aí ela ficou super animada e falou assim: não, mas então vai lá trabalhar no consultório comigo. Porque assim, ela já tinha tido esteticistas, né? A minha tia é esteticista, irmã dela trabalhou com ela há muitos anos, e falou: não, vai lá, eu preciso de alguém para fazer a parte de estética e tal. Aí o que que eu fiz? Comecei a fazer cursos livres, curso de limpeza de pele, cursos de cosmetologia, né, aplicada, à estética e tal, e comecei a atender no consultório da minha mãe, meio a contragosto. Então, vou dizer assim que não era apaixonada pela área da estética, não era meu sonho, caí de paraquedas, mas me apaixonei com o passar do tempo. Foi uma relação que foi construída, não foi amor à primeira vista. E daí, quando eu comecei a fazer, aí depois eu me formei e iniciei a pós-graduação em estética, né? Falei, gostei, falei, é isso que eu quero fazer. Vou ficar aqui no consultório, quero trabalhar com estética, então vou cursar a pós-graduação. Aí, como eu já trabalhava na área, eu via muitas pessoas assim com expectativas muito irreais, sabe? Aí eu já estava vendo que a coisa não era fácil, e daí no primeiro dia de aula o professor perguntava: por que que vocês estão fazendo farmácia estética? Todo mundo respondia: porque eu não aguento mais trabalhar em farmácia, eu não aguento mais trabalhar em laboratório. É muitas horas, ganha pouco, eu não tenho liberdade. O principal que era, eu não quero mais ter chefe. Eu quero trabalhar para mim. É o que todo mundo dizia. Eu não quero mais ter chefe. E eu vi aquelas expectativas assim muito irreais, principalmente quando as pessoas começavam a ver o quanto elas tinham que estudar e o quanto elas tinham que investir, financeiramente falando. Porque daí a gente começava a ter uma aula lá e o professor passava o básico. Por exemplo, você não consegue aprender a fazer botox na pós-graduação. Você tem uma aula, é um procedimento muito complexo, né? E daí todo mundo ficava bravo. Meu Deus, mas eu vou ter que investir num curso de Botox. Aí quando viu o valor do Botox, meu Deus, mas um frasco de Botox, como é que eu vou comprar? Meu Deus, mas os equipamentos são muito caros. Então, assim, eu já quero chegar aqui e jogar um balde de água fria em vocês, para vocês verem a real, o que que é entrar na área da estética. Porque as pessoas têm realmente expectativas irreais. E algumas dúvidas comuns, assim, que eu vejo, vou diminuir isso aqui. Algumas expectativas irreais, né? E algumas dúvidas que eu vejo. Eu preciso abrir meu consultório, né? Que tem gente que acha que essa é a única alternativa. Eu vou fazer a pós em estética, daí eu vou abrir uma clínica. Eu preciso ter uma empresa, né? Eu preciso abrir um CNPJ. O que que eu preciso para começar? Eu preciso ter equipamento, quanto que eu vou gastar, né, para abrir a minha clínica de estética, que procedimentos eu vou fazer, como que eu vou captar cliente, e o principal, dá para viver de estética, né? Dá para ter um bom salário, dá para se sustentar? Eu não vou ter todas as respostas para todas as perguntas, mas eu vou trazer aqui para vocês a minha vivência e a minha experiência com estética. Só que
é o meu ponto de vista, né? De acordo com a vivência que eu tive. E como eu sei que eu não sou a dona da verdade, né? Existem várias pessoas com várias experiências diferentes, eu estou convidando outros profissionais para gravar vídeos comigo ou para fazer até ao vivo com vocês para contar a experiência deles, como é que é na estética. Porque isso é uma coisa, é a primeira coisa que vocês têm que saber antes de entrar na área da estética. Não se compare com mais ninguém. Principalmente agora, nesse mundo de mídias sociais, de Instagram, de internet, a gente vê outra pessoa sendo bem-sucedida muito rápido, crescendo muito rápido, ou parece que a pessoa se formou ontem e já tem um monte de paciente. Gente, cada um tem sua trajetória e cada um faz um tipo de procedimento diferente, cada um tem um perfil diferente, né, de trabalhar. Então, não se comparem com ninguém. Cada um tem a sua trajetória e tem o seu jeito de trabalhar. Então, primeiro, né? Ah, sou aluno de graduação, quero trabalhar com estética. Como eu começo? Primeiro, você tem que estar habilitado, né? E a gente não pode esquecer que estar habilitado não é a mesma coisa que estar capacitado. Então, a única entidade que pode te habilitar é o teu conselho de classe, é o conselho profissional. Então, todos os profissionais hoje que trabalham com estética, farmacêutico, enfermeiro, biomédico, dentista, biólogo e os esteticistas, né? Os esteticistas não têm conselho profissional, mas aí é uma outra história. Então, é só o conselho pode te habilitar. Então, você não pode, por exemplo, eu sou farmacêutico, sou biomédico, posso aplicar Botox? Não, você tem que ser habilitado pelo conselho. E cada profissional tem seus requisitos para ser habilitado pelo conselho. Farmacêutico, por exemplo, é obrigatório cursar uma pós-graduação, né? Isso acho que vocês já sabiam, né? Cursar a pós-graduação e você tem que apostilar essa pós-graduação no conselho. Aí você vai ser habilitado em farmácia estética. Não adianta só fazer a pós, e tem que ser a pós-graduação reconhecida pelo MEC. Aí você pega os documentos, leva lá no conselho para eles reconhecerem que você está habilitado. Aí cada profissional, né, vai ter seus pré-requisitos. Biomédico, por exemplo, eles já podem fazer estágio durante a faculdade, porque a faculdade deles hoje já tem disciplinas e estágios voltados para estética, que a biomedicina estética é mais antiga do que a farmácia, né? Foi eles que desbravaram essa área, né, para nós. A doutora Ana Carolina Puga, não sei se vocês já ouviram falar dela, ela é conhecida como a mãe da biomedicina estética. E se a gente pode trabalhar com estética hoje, é tudo graças a ela, porque foi ela que bateu de frente com todo mundo e colocou os não médicos, né, na área da estética. Então, o biomédico ele pode também fazer as horas de estágio e obter habilitação. Aí eu deixei aqui para vocês, eu vou mandar esse material, depois vocês olham. E eu coloquei até um link aqui para vocês clicarem, para vocês pesquisarem se a instituição de ensino ela é credenciada pelo MEC, porque esse é, um dos pré-requisitos, né? Quem cursa pós-graduação precisa ser pós-graduação credenciada pelo MEC. Então, depois que você está habilitado, você vai ter, né, teu local de trabalho para trabalhar, e você precisa estar regularizado no conselho, ou seja, além de você ter a habilitação, você precisa assumir responsabilidade técnica, como um farmacêutico assume na farmácia, no laboratório. Então, você vai ser responsável técnico pelo seu trabalho, independente do local que você vai trabalhar. Você precisa estar regularizado perante outros órgãos também fiscalizadores. Então, a vigilância sanitária, que vocês já conhecem, né? Já ouviram muito falar da vigilância na faculdade, também na prefeitura e do Corpo de Bombeiros. Isso são coisas que todo mundo esquece, gente. Isso é básico. Vocês devem estar pensando, meu Deus, por que ela está falando dessa coisa chata? Eu já estou falando isso para vocês, porque se vocês nunca ouviram falar disso e cursam a pós-graduação e vão começar a trabalhar, todo mundo começa errado. Aí as pessoas ficam perdidas. Eu estou vendo isso com os alunos tantos que cursaram pós-graduação comigo, quantos que cursam agora. As pessoas saem perdidas, elas não sabem por onde começar. Então, não é só comprar o seu Botox e ir na casa da sua amiga aplicar. Você não pode fazer isso.
quando você está formado, habilitado e respondendo num conselho de classe. Você tem uma série de normas que você tem que seguir. Então, você tem que ter um local de trabalho adequado, se regularizar perante essas entidades fiscalizadoras, né? E você tem que se regularizar também na parte fiscal, porque todos nós temos que pagar impostos, né? Trabalhadores do Brasil, pagantes de impostos, você pode abrir uma empresa e trabalhar com CNPJ, ou você pode também trabalhar como profissional liberal. Só que nesse caso você tem que se cadastrar na prefeitura. Então, isso é uma coisa também que todo mundo faz errado. Você tem que ir na prefeitura e se cadastrar como profissional, não sei se é autônomo ou liberal, não lembro qual que é a palavra certa. Mas tem que fazer isso, né, para você pagar seus impostos direitinho. Então, aqui de todos né, as profissões, enfermagem, odonto, e aí eu não quero ver ninguém aqui falando mal de outras profissões, porque isso é uma coisa que, gente, eu acho horrível isso, né? Cada profissão acha que é melhor. Ai, mas o biomédico falando mal do farmacêutico, o farmacêutico falando mal do dentista. Gente, todo mundo sai com a mesma base na faculdade. Claro que as nossas graduações, elas têm focos diferentes. Por exemplo, o dentista, o foco dele é cirúrgico. Eles trabalham com harmonização facial, mas eles fazem, por exemplo, lipoaspiração de papada, eles fazem diversos outros procedimentos cirúrgicos, né? É, então, assim, cada um tem o seu perfil. Por exemplo, o esteticista, né, que não trabalha com os injetáveis, com os invasivos, mas é um profissional muito importante na área da estética também. Cada um, né, o farmacêutico tem um pouco mais de conhecimento de cosmetologia, mas em compensação sai da faculdade sem saber nada de eletroterapia, equipamento, tecnologia, né? Então, assim, cada um vai vendo a área depois que gosta e vai se especializar naquilo. Então, por exemplo, se você é biomédico, mas gosta de cosmetologia, vai estudar, vai fazer curso, né? Vai se aprofundar e você pode ser um bom profissional de cosmetologia. Se você é farmacêutico e você prefere trabalhar lá com equipamentos de tecnologia, vai entender, estudar, se especializar, né? A informação está aí para todo mundo que deseja se dedicar, deseja, né, aprender e seguir carreira. Então, as maneiras que a gente pode atuar na área da estética, né? Então, uma das alternativas é você abrir seu consultório ou abrir a sua própria clínica. Ou você pode também sublocar uma sala dentro de uma clínica, né? Se chega numa clínica que já funciona e aquela pessoa ela subloca uma sala para você. Aí, com relação ao alvará, requisitos sanitários, é muito mais fácil, porque toda essa parte de se regularizar na prefeitura, nos bombeiros, alvará sanitário, a clínica já vai ter. Aí você só vai precisar tirar a sua responsabilidade técnica. E todo o resto, né, da parte sanitária é responsabilidade do responsável legal daquele estabelecimento. Então, aí é mais fácil do que você se formar, começar do zero e, meu Deus, eu tenho que comprar uma sala, eu tenho que fazer adequação, né? É muito mais difícil começar dessa maneira. Ou você pode, melhor ainda, trabalhar com parceria dentro de uma clínica. Entrar numa clínica que já existe, já funciona, já tem paciente, e você ganha porcentagem pelos procedimentos que você faz. A maioria das pessoas começa dessa forma, e eu acho realmente que é a maneira mais fácil. Existe a possibilidade de ser contratado com carteira assinada, principalmente nessas franquias, né? Nessas que já existem. Eu não sei como é o mercado para farmacêuticos, porque eu sei que a maioria dessas franquias contrata biomédicos e esteticistas, né? Aí vai de vocês, uma missão para vocês, lição de casa, pesquisar como é que está o mercado de trabalho para o farmacêutico nessas clínicas, perguntar se eles contratam, porque tem uma coisa que está desfavorável, né? Eu não sei se vocês sabem as resoluções do nosso conselho que nos habilitam a trabalhar com estética, não sei se algum professor já conversou com vocês sobre isso, já, né? E daí tem uma das resoluções que foi anulada, e nessa resolução tinha listado alguns procedimentos, como carboxiterapia, criolipólise, eu não lembro, algumas coisas bem específicas, mas nada de injetável, né? Botox, preenchimento está tudo liberado. E isso gerou um limbo jurídico.
Então, às vezes, as clínicas não querem contratar porque acham, ai, mas o farmacêutico está proibido de trabalhar com estética. Não está, é a resolução que está suspensa. Então, o conselho, inclusive, quando a gente é, faz leva os documentos, né, para dizer que a gente vai trabalhar com estética, eles fazem você assinar um termo que você está ciente que você não pode executar esses procedimentos, né? Mas então, vai de vocês aí ver como é que tá, se as clínicas estão contratando, se existe vaga, né? E outra maneira também é ser uma franqueada, ou seja, você é ter uma franquia, né, de alguma empresa que já funciona e você gerenciar, né? Você ser gestor, ser administrador do negócio. Inclusive, eu tenho uma colega que fazia farmácia comigo, ela não chegou a fazer a pós-graduação em estética, mas ela se formou em estética e ela foi para outra cidade e abriu uma franquia daquela empresa Magras. Vocês sabem que tem aqui em Curitiba, né? Aí, no caso, ela não precisava ter a pós, porque daí ela não era RT, né? Ela era só a dona da clínica e tinha farmacêuticos e biomédicos trabalhando para ela. Eu não tenho mais contato dela, mas eu conheço uma outra farmacêutica que tem uma franquia, só que é em outra cidade, não é em Curitiba, e eu vou convidar ela para ou conversar com vocês ou a gente gravar um vídeo para mandar para vocês para contar como é que é, né? Porque eu também não sei como é que é essa parte de abrir uma franquia, mas é uma alternativa. Então, só lembrando, né, que todo local que trabalha com estética, ele é considerado perante os órgãos fiscalizadores um estabelecimento de interesse para a saúde. Porque muita gente pensa assim, ai, mas é a área da beleza, né? Sim, é também área da beleza, mas, por exemplo, um hospital é um estabelecimento de saúde, uma farmácia é um estabelecimento de saúde, mas as clínicas e os consultórios de estética são considerados estabelecimentos de interesse para a saúde. Então, a gente tem que cumprir todas as normas que hospitais, clínicas, laboratórios cumprem também, ter todas as licenças, os alvarás e cumprir a legislação e nós, como profissionais, cumprir a legislação do nosso conselho. Então, por que que eu estou batendo nessa tecla? Porque eu vi muita gente cometendo erro, começando errado, né? Esquecendo desse detalhe jurídico, né? Que a gente tem que seguir determinadas normas. Eu não posso abrir uma salinha na minha casa e começar a injetar botox, né? Então, a gente tem que saber tudo isso antes de pensar em trabalhar com estética, né? Eu coloquei até aqui uma figura que eu achei muito legal, que eu tirei do Instagram do Defina Estética. Não sei se vocês conhecem esse Instagram. Se não conhecem, já comecem a seguir. A Juliana Cardoso, dona desse Instagram, ela é farmacêutica. Eu fiz um curso com ela de formação em vigilância sanitária, de para regularização de clínicas de estética, né? Então, hoje eu ajudo também outros profissionais prestando esse serviço, como regularizar a clínica, porque eu me bati muito no começo, apesar, né, do pessoal da farmácia já ter um pouco, assim, de feeling dessa coisa de vigilância sanitária, saber como funciona, eu dava entrada no alvará e não queriam me fazer a vistoria. Falavam, não, mas a gente não vai vistoriar. Eu falava, mas eu sou farmacêutica, eu quero meu alvará. Não, mas você não precisa de alvará. Como não precisa de alvará? Preciso, né, do alvará. E daí eu fui fazer o curso de... Ela tem uma plataforma que é para as pessoas que querem abrir sua clínica, né? Daí ela dá toda essa documentação pronta. Eu fiz o curso de formação, que é muito legal. Aí a gente aprendeu toda essa parte bem a fundo para fazer regularização de outras clínicas. Isso é uma área muito legal também, gente. A parte de assuntos regulatórios. Não sei se alguma de vocês ou se alguém que vai ver esse vídeo gravado depois gosta desse assunto, é uma área de atuação que está crescendo muito. Então, essa parte de regularização sanitária de não só clínicas de estética, laboratório, é, e até a área hospitalar, já vi gente me procurar perguntando se eu fazia a POP de farmácia hospitalar, então é uma área que está em crescimento. Diga, Gabi, Qual que é o nome do perfil mesmo que eu já estou procurando aqui? defina estética. Ai, gente, vocês me perdoem a minha voz, mas eu tô super gripada. Se eu tiver que parar para suar o nariz aqui, vocês não me perdoem.
chega o frio, com o frio chega as gripes e os resfriados, né? Então, ela coloca aqui, né, a jornada da regularização, ou seja, como que você abre e regulamenta o seu espaço de estética, né? Então, você primeiro tem que ter a qualificação profissional, né, necessária. Daí você tem que definir qual que é a sua área de atuação. Porque dentro da estética existem várias áreas de atuação. Tem para vigilância sanitária, existe estética invasiva e estética não invasiva. Então, quando você vai tirar o seu alvará, você tem que escolher. No caso, quem é esteticista tem que tirar como estética não invasiva. Mesmo que, toda essa polêmica que tem gente falando, mas esteticista pode fazer pós-graduação, pode aplicar injetável. Para a vigilância sanitária, eles não permitem que esteticista tire alvará de estética invasiva, porque tem uma série de legislações que fala sobre grau de risco dos procedimentos, e aí só profissionais habilitados por conselho podem aplicar esses procedimentos de alto risco. Então, é por isso. Mas aí, se você for farmacêutico, biomédico, enfermeiro, aí você pede o alvará de estética invasiva, né? E tem também a área da beleza, que é a parte de design de sobrancelha, cílios, manicure, pedicure, né? Também engloba a área da estética, mas aí é considerado a área da beleza. Mas também tem que tirar o alvará de estética não invasiva, e a parte de micropigmentação tem que ter o alvará de tatuador, que faz aquela parte de micropigmentação de sobrancelha, de lábios. E tem muita gente que começa com isso. Esteticistas, até farmacêuticos e biomédicos que primeiro, quando estão na faculdade, começam a fazer cursos desse tipo, para ir entrando na área da beleza, né? Para sentir como é que é ter o seu espaço, atender um paciente e aprendendo coisas, né, dessa área de estética. Tem muita gente que começa com isso, eu acho legal. Eu já tentei aprender a fazer design de sobrancelha, já fiz até curso, mas não consegui aprender. É para quem tem o dom mesmo. Você vai abrir o seu espaço daqui, você tem que escolher muito bem, gente. Prestem atenção. Antes de começar, se informem. Antes de aceitar qualquer parceria, se alguém te oferecer, vem trabalhar comigo que eu te pago porcentagem, ou antes de ir num prédio e fechar um aluguel, um contrato de aluguel de uma sala, olhem os requisitos, porque existe uma série de requisitos sanitários, e eu vi muita gente errar, muita gente colocar dinheiro, começar errado, aí depois a vigilância bate e fecha o espaço, porque não tinha os requisitos sanitários. Então, quando começar, tem que começar direito. Então, aí você verifica toda a documentação. Primeiro, você tem que verificar se o lugar ele é permitido que se trabalhe com estética, porque tem uma questão, no município de zoneamento. Então, tem zonas que elas são só residenciais, você não pode abrir uma clínica ou um consultório. Então, tem que verificar isso também. Definir as parcerias, né? Ver quem vai ser o responsável técnico, fazer a adequação física necessária para o seu espaço para atender as normas sanitárias, né? E daí ter toda a documentação. Gente, clínica de estética tem que ter toda aquela documentação que farmácia tem. Tem que ter programa de gerenciamento de resíduos, tem que ter procedimento operacional para tudo, tem que ter controle de temperatura da geladeira, tudo que vocês aprenderam lá na farmácia de manipulação, vocês já fizeram, né? O estágio, né? Tudo isso tem que ter na clínica de estética também, todos esses documentos, mesmo que você trabalhe sozinho. Então, às vezes, isso é um saco, mas só você trabalhando lá, você tem que ter uma pasta desse cheio de documentos, cheio de coisas escritas, se perguntando: mas quem que vai olhar isso daí? Sabe que eu achei uma maneira muito boa de usar os meus POPs, maneira de reciclar o meu conhecimento. Então, tá aí uma dica para vocês. Então, quando eu comecei a sentar para fazer meus POPs, eu comecei a colocar tudo que eu sabia sobre aquele procedimento. E aí, cada vez que eu faço um curso, então, por exemplo, eu vou fazer mais um curso de Botox. Aí eu aprendo uma coisa diferente, eu atualizo o meu POP. Então, aquilo vai sedimentando e eu não vou perdendo. Porque às vezes você faz um curso aqui, você faz um curso ali, você faz. Ai, meu Deus, mas cada um faz de um jeito. Para, respira, pensa. Não, eu vou fazer desse. E aí você
monta o seu procedimento e aquilo fica documentado e você não esquece. Até hoje tem coisas que eu esqueço e eu vou dar uma olhadinha lá no POP. Então, dessa figura é isso, gente. Eu vou, como está acabando o tempo, eu vou encerrar essa reunião, eu vou mandar outro link para vocês, tá? Senão ela vai acabar do nada. Já voltamos aí.